Um aviso muito importante. Este vídeo trata de violência doméstica e morte, tópicos que podem ser perturbadores para alguns. Se você se sente desconfortável, por favor, saia do vídeo agora. Por volta das 20 horas do dia 14 de setembro de 2020, a TikToker chinesa Lamu iniciou uma live na cozinha de sua casa. Lamu, que criou sua conta na rede social Douyin, o TikTok chinês, em 2018, conquistou quase 800 mil seguidores em apenas 2 anos, o que é extremamente impressionante. Seu conteúdo era centrado no estilo de vida rural, mostrando o cotidiano com sua família, cozinhando, colhendo ervas e cantando na floresta. Os seguidores adoravam seu conteúdo leve e positivo, descrevendo Lamu como uma fonte de paz e alegria. Naquela noite, Lamu mencionou que seu pai estava descansando no andar de cima e começou a cantar uma música tradicional tibetana. De repente, a tela ficou preta e os espectadores ouviram gritos desesperados. Um homem havia invadido sua casa, jogado gasolina nela e ameaçava com uma faca. O pai de Lamu correu para a cozinha, implorando ao homem para deixá-la em paz. Lamu gritou para ele fugir, mas logo após, uma explosão foi ouvida e a live foi interrompida. Lamu sofreu queimaduras graves em 90% do corpo e foi levada ao hospital, mas não resistiu. O agressor era conhecido de Lamu, revelando que sua vida pessoal era bem diferente do que ela mostrava nas redes sociais. Esse é o trágico caso de uma TikToker chinesa que foi queimada viva durante uma live. Lamu, cujo nome real era Amutu, nasceu em 1990 na vila de Maca, na província de Sichuan, China. Apesar de sua cidadania chinesa, Lamu era etnicamente tibetana. Seus pais eram agricultores e ela tinha uma irmã mais velha. A região onde viviam era rica em belezas naturais, com montanhas, lagos cristalinos e picos nevados, mas também era marcada pela pobreza devido à escassez de empregos, exceto na agricultura, que era o caso da família de Lamu. Lamu e sua família eram humildes e não tiveram muita escolaridade. Ela cursou apenas até o ensino fundamental antes de abandonar os estudos para ajudar financeiramente a família. Mesmo assim, Lamu era muito popular entre os meninos da escola devido à sua beleza. Tanlu, um garoto 2 anos mais velho que Lamu, frequentava a mesma escola e morava perto dela. Seus pais haviam aberto uma casa de chá de sucesso, melhorando a situação financeira da família. No entanto, Tan não ajudava nos negócios e passava o tempo bebendo e causando problemas. Ao conhecer Lamu, ele se apaixonou instantaneamente e mudou seu comportamento para conquistá-la. Parou de beber e sair à noite, tentando ser o melhor namorado possível. A estratégia funcionou e Lamu se apaixonou por Tan, acreditando que ele era perfeito. Ela começou a falar sobre se casar com ele em 3 anos, o que preocupou amigos e familiares. Uma amiga próxima e até a mãe de Tan aconselharam o casal a não se apressar, mas eles não deram ouvidos e acabaram se casando em 2009. Lamu tinha cerca de 18 ou 19 anos quando se casou com Tan. Os primeiros 2 anos foram como uma lua de mel, com ambos assumindo papéis tradicionais. Lamu cuidava das tarefas domésticas, enquanto Tan trabalhava como taxista. Naquela época, eles pareciam o casal perfeito, sempre demonstrando carinho em público. No entanto, em 2011, quando Lamu engravidou do primeiro filho, tudo mudou. Tan começou a beber excessivamente, jogar cartas e apostar com amigos até tarde da noite, tornando-se preguiçoso e negligente com suas responsabilidades. Lamu tentava motivá-lo, preocupada com o futuro da família, mas Tan reagia com raiva, resultando em brigas constantes. A situação piorou quando, após mais uma discussão sobre suas ausências no trabalho, Tan agrediu Lamu fisicamente pela primeira vez. Lamu ficou em choque e quis deixar a casa, mas Tan, juntamente com sua mãe e vizinhos, a convenceu a ficar, prometendo mudanças que nunca vieram. O comportamento agressivo de Tan se tornou uma constante e as agressões físicas se tornaram cada vez mais frequentes. As promessas de mudança eram apenas táticas manipulativas para manter Lamu presa na relação abusiva.
Tan começou a agredir Lamu por qualquer motivo. Após cada episódio de violência, ele pedia desculpas, mas isso deixou de funcionar. Quando Lamu começou a pensar em se separar, Tan mudou de tática, ameaçando a vida da família dela e do filho do casal. Com medo do que ele poderia fazer, Lamu permaneceu no casamento em silêncio, sem contar aos seus familiares sobre a violência que sofria. Em 2012, a mãe de Lamu faleceu, e seu pai estava gravemente doente, necessitando de cuidados. Lamu assumiu essa responsabilidade, colhendo ervas medicinais nas montanhas para vender e sustentar a família. Mesmo assim, Tan ficou mais irritado, sentindo-se menos importante na vida de Lamu. A situação se manteve por anos, e em 2017, Lamu engravidou novamente. Apesar das dificuldades, ela buscava alegria e em 2018, começou a compartilhar sua vida no Douyin, TikTok chinês. Seus vídeos autênticos atraíram muitos seguidores, mas ela nunca mencionou a violência doméstica. Em 2019, sua avó faleceu e ela expressou sua tristeza, mas sempre terminava os vídeos com uma mensagem positiva. Lamu se divorciou de Tan em março de 2020, mas ele tentou reconquistá-la, fingindo ter mudado. Após 10 dias de aparente melhora, ele a agrediu violentamente, quase a matando. Lamu tentou entrar na justiça e se escondeu com familiares. Tan, furioso, procurou-a por toda parte, chegando a agredir a irmã dela em público, causando-lhe sérios ferimentos. Em junho de 2020, Lamu pediu o divórcio novamente e jurou nunca voltar. No entanto, Tan conseguiu a guarda dos filhos, o que a devastou. Embora a irmã de Lamu a aconselhasse a sair da cidade, ela decidiu ficar para cuidar do pai. Ela sabia que corria o risco de encontrar Tan, mas estava disposta a enfrentá-lo para proteger sua família. Em 14 de setembro de 2020, o pior aconteceu. Às 8 horas da noite, apenas alguns meses após o divórcio, Tan deixou os filhos em casa. Subiu em sua moto com um galão de plástico vazio, parou em um posto de gasolina para enchê-lo e seguiu para a casa de Lamu. Ele estacionou a moto a uma certa distância para não ser notado, levando consigo a gasolina, uma faca e um isqueiro. Tan bloqueou a porta da frente e entrou pela porta dos fundos, encontrando Lamu na cozinha fazendo uma live, cantando músicas tibetanas. Sem hesitar, ele jogou gasolina nela e o celular caiu no chão. Mas a live continuou. Lamu gritou por ajuda sem perceber que era seu ex-marido. O pai e o cunhado de Lamu desceram correndo e viram Tan segurando uma faca no pescoço dela e um isqueiro na outra mão. Lamu pediu para que sua família fugisse, preocupada com sua segurança. Em segundos, a casa explodiu, jogando o pai e o cunhado para fora. A live foi cortada e a casa desabou completamente. Os vizinhos resgataram o pai e o cunhado, mas Lamu ainda estava viva, gritando dentro da casa. Os bombeiros chegaram, mas levaram 3 horas para entrar, tempo em que Lamu sofreu queimaduras graves. Lamu foi levada ao hospital em estado crítico, com queimaduras em mais de 90% do corpo, passando por várias cirurgias e amputações. Os custos hospitalares foram altos e sua família pediu ajuda aos seguidores de Lamu nas redes sociais, conseguindo arrecadar mais de 1 milhão de yuans em 24 horas. Infelizmente, Lamu faleceu em 30 de setembro de 2020, aos 30 anos. Em outubro de 2021, Tan foi condenado à morte e executado em 23 de julho de 2022. Após sua morte, a irmã de Lamu retirou todas as fotos de Tan dos álbuns da família, incapaz de entender por que ele odiava tanto sua irmã. Lamu, uma pessoa cheia de vida, deixou um vazio imenso na vida de sua família, que perdeu não apenas a casa, mas também a luz que ela trazia. A violência doméstica é uma questão grave e urgente que afeta muitas pessoas em silêncio. Tomar providências ao sofrer ou testemunhar violência doméstica é crucial por várias razões. Denunciar a violência doméstica é um passo importante para responsabilizar o agressor por suas ações, o que pode desencorajar futuros abusos. Existem organizações e profissionais capacitados para oferecer suporte, aconselhamento e abrigo.
Esses recursos podem fornecer uma saída segura e um novo começo. É essencial que, ao reconhecer sinais de violência doméstica, tanto as vítimas quanto os observadores procurem ajuda imediatamente. A ação rápida pode salvar vidas e iniciar o processo de cura e reconstrução. Se você achou este caso interessante, inscreva-se no canal NewsWeb Doc. Deixe seu like e um comentário. Até o próximo vídeo.